Foi um ciclo de webinários muito caro para nós. Eu estou até muito feliz da gente ter chegado até aqui e ter realizado, tanto no primeiro semestre como nesse semestre, todos esses encontros com especialistas da área, que puderam contribuir tanto com a gente. Estou muito grata mesmo por toda a participação de todos e de todas. E hoje nós temos o Fábio Tremonti, que tem uma experiência muito importante no ensino de arte, também é artista, é educador, pesquisador e é doutorando das artes visuais da ECA. Mas eu vou deixar que ele se apresente com mais detalhes, para que todos possam conhecer o seu trabalho, embora muitos já conheçam, né, Fábio? Porque o seu trabalho já tem uma repercussão bem consagrada no nosso meio. Então, o microfone é seu. Muito obrigada, Fábio. Boa tarde, Selma. Boa tarde, Jurema. Obrigado pelo... Deixa eu me ajeitar aqui um pouco. Obrigado pelo convite. Obrigado pela chance de falar um pouco do trabalho. É sempre bom, assim, sempre rever, é sempre um momento de refletir, de repassar, de ver um pouco a trajetória. Eu sempre gosto muito quando eu sou chamado para apresentar um pouco da minha pesquisa. Bom, e ainda mais num ano como esse, em que, eu não sei, assim, mas para mim teve... Não são transformações profundas, assim, mas acho que aprofundamentos profundos, se é que dá para falar assim, sabe? Porque, não sei, acho que um tempo de suspensão leva a gente a parar e olhar para as coisas de um outro jeito, né? Eu entrei no doutorado esse ano e logo tomei um banho de água fria, assim, primeiro semestre, que as disciplinas que eu tinha me matriculado foram canceladas. Na USP, só o segundo semestre é que a universidade conseguiu se organizar, e ainda não todos os professores, não de todos os cursos, para fazer as aulas online. E aí, para mim, foi um pouco um choque, assim. Um choque em vários sentidos, né? Porque, bom, primeiro as disciplinas canceladas, depois os trabalhos cancelados, porque eu sou artista, mas também tenho um trabalho muito grande, e é o que me sustenta, são os trabalhos dos projetos educativos para exposições, escrever publicação educativa, oficinas, e com as instituições fechadas. Assim, dentro das instituições, quem sofreu mais foram os projetos educativos, né, porque a gente até vê agora algumas instituições voltando com exposições abertas, mas as escolas funcionando parcialmente, as instituições funcionando parcialmente, só com visita com hora marcada. Então, também não tem projeto educativo. Assim, acho que o MAN, das instituições que eu fiz um trabalho com o MAN, foi a única que conseguiu manter um certo funcionamento, sabe? E é isso, é um ano esquisito, né? Para mim, é muito esquisito, assim, porque eu posso falar que teve muitas coisas boas, muitas coisas ruins e muitas coisas ainda nebulosas. Mas em relação à minha produção, é aí que assim, o primeiro semestre teve esse banho de água fria com o doutorado, mas quando eu comecei a entender, porque o que acontece, bom, já vou começar a falar do meu trabalho, né? Porque o meu trabalho é principalmente juntar gente para fazer alguma coisa junto. E quando começa uma pandemia, uma quarentena, a gente não pode sair de casa, como é que eu vou juntar as pessoas, sabe? E aí também foi um outro choque, assim, caramba, e o meu doutorado é sobre isso. Como é que essa pesquisa não existe mais, assim, né? Acabou. Não faço aula, não tenho nem o que falar mais, acabou. Porque também já não queria ficar falando do passado, porque o tempo agora é outro. Bom, e aí a primeira coisa que eu fiz, na verdade já me atravessei todo, né? Eu ia explicar por que chama Não Seja Curioso, e eu já fui... Bom, eu vou seguir então agora onde eu tô já, acho que eu não vou voltar mais atrás. Fica tranquilo, a gente não tem uma estrutura formal, é bem um bate-papo mesmo, a proposta é essa de conversa, então fica à vontade. Aí depois,
Depois vocês podem perguntar para mim porque chama Não Seja Curioso. Então. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a Escola da Floresta, que é um projeto de longo prazo que eu venho desenvolvendo desde 2016, que foi também quando eu entendi que os meus projetos, tanto como artista quanto como educador, tinham uma forma muito parecida de pensar, de criar, sabe? Então, foi a primeira vez, assim, depois de anos, que eu entendi que eu podia... não precisava trabalhar paralelamente as duas coisas. As duas coisas, elas podiam se encontrar, porque tem muitos encontros, tem muitas intersecções, apesar também de ter coisas que se afastam, mas dentro disso eu podia trabalhar as duas coisas de uma vez. E aí eu criei a Escola da Floresta. E a Escola da Floresta é uma escola nômade que funcionou 3 anos como uma escola nômade, que aconteceu em praças, no quintal de casa, espaço público, em universidade, em CAPES, em escolas, muita instituição também, assim, SESC, em exposições no MAN, Paço das Artes. Mas, assim, as propostas da escola eram sempre propor alguma coisa onde pessoas eram convidadas a fazerem juntas. E aí a primeira coisa que eu fiz foi colocar a Escola da Floresta em greve. Né? Deixa eu mostrar aqui, ó. É o último post que eu fiz da Escola da Floresta no Instagram. Então já tem uns 9 meses em que eu não atualizo mais o Instagram da Escola da Floresta, porque ela de fato tá... Apareceu? Tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Tá aparecendo já. E aí eu coloquei a Escola da Floresta em greve, porque apesar de ser o eixo principal da minha pesquisa de doutorado e ser um projeto que eu venho me dedicando há 4 anos, eu não sabia o que fazer no começo da quarentena, não podendo juntar as pessoas, né? Porque é isso, eu junto pessoas para fazer coisas diferentes, para uma leitura em voz alta, para cozinhar, para aprender, para ensinar, para caminhar, para dançar, e de tudo isso a gente está impossibilitado. E aí, sim, colocar a Escola da Floresta em greve foi um jeito também de colocar isso em suspensão e tentar entender que tempo era esse, sabe? E uma semana antes da quarentena começar, eu tinha começado um projeto novo, que se chama Práticas Compartidas, que é um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho, assim, tem uma indefinição aí no que o grupo é, mas era para juntar pessoas interessadas em trocar, em pesquisar, em compartilhar sobre arte, sobre as intersecções entre arte e educação. E aí o primeiro era inicialmente presencial, claro, porque isso tudo foi pensado no final de 2019 para o começo de 2020. A gente teve um primeiro encontro também, que foi presencial, aconteceu no quintal e na cozinha da minha casa. Na semana seguinte, a gente já foi impossibilitado de se encontrar. E aí a gente realmente ficou num dilema, assim, o que a gente faz? Porque era aquelas primeiras semanas de pandemia, a gente não sabia nem direito o que era essa coisa de ficar em casa, né? Como era ficar em casa e nem quanto tempo duraria, assim. A gente, bom, talvez a gente suspende, daqui 2 meses a gente volta a se encontrar, porque a expectativa era essa, né? Que 2 meses as coisas estavam resolvidas. Mas aí até que a gente decidiu que a gente ia fazer esses encontros de maneira remota. E aí foi isso que a gente estava conversando no começo, antes da gente começar aqui. Tá, mas que plataforma? O que a gente usa? Aí a gente ouve falar do Zoom, mas aí alguém fala, mas o Zoom só fica 40 minutos. E aí foi bom, então... E aí isso, a gente foi explorar e descobrindo as plataformas e as possibilidades.
E, bom, a gente começou a se reunir, inicialmente era de quarta-feira à noite, só que o tempo era outro, né? Principalmente no começo da quarentena, não sei para vocês, mas para mim o tempo rendia muito, assim, as semanas eram largas, eu me sentia um pouco de férias, porque isso não tinha aula, não tinha não tinha trabalho, então me sentia um pouco de férias, assim, então o tempo rendia muito. E aí a gente, como grupo, decidiu se encontrar 2 vezes por semana, de quarta e de sexta. De quarta-feira era um encontro só nosso, né? Somos em 5. E é importante também, né, que esse era um grupo que eu propus, que tinha um limite de duração de 4 meses, né? Que ia de março a junho. E a gente dobrou o número de encontros e começou a se ver de sexta-feira também. E de sexta-feira, o que aconteceu é que eu comecei a convidar pessoas que surgiam nas conversas do grupo. Artistas, pesquisadores, educadores. Então, isso foi a primeira coisa que... Primeiro, que me despertou foi que, putz, a gente consegue continuar se encontrando mesmo não podendo sair de casa. E a gente consegue continuar fazendo coisas juntos, mesmo sem sair de casa. Então, essa foi a primeira coisa que me deixou muito feliz. O segundo foi, eu posso trazer quem eu quiser para conversar com a gente. Porque se a gente estivesse encontrando pessoalmente, eu só iria trazer as pessoas que estão em São Paulo. Não, mas desse jeito eu posso trazer as pessoas que estão em qualquer lugar. Claro que pessoas que são de alguma maneira próximas a mim, porque também todas vinham fazer isso só pelo desejo também de trocar, né? Porque como é uma ação independente também isso não tem dinheiro. Isso foi uma outra coisa também que eu desenvolvi esse ano. Eu sempre trabalhei de maneira muito autônoma, mas agora totalmente independente, porque tive que criar outras possibilidades que não dependessem das instituições. Seria bom poder depender um pouco, mas na impossibilidade. Então, os projetos que eu vou apresentar aqui, todos foram, quer dizer, quase todos, só um foi feito em parceria com o MAN, mas os outros todos feitos de forma completamente independente. Bom, e aí o grupo foi se desdobrando em uma outra coisa, assim, porque esses 4 primeiros meses, eles eram um grupo pago. As pessoas me pagavam para eu pensar esse programa e a gente se reunir. Depois de 4 meses, a gente percebeu que a gente não queria deixar de se encontrar. A gente se deu bem, a gente começou a pensar muita coisa junto, a gente começou a produzir junto, e aí isso virou um grupo de trabalho que também já não tem mais esse vínculo financeiro inicial. Agora é um grupo de trabalho que se reúne porque quer estar junto, quer pesquisar, quer produzir junto. Então a gente está 9 meses se reunindo. E aí eu acho que é isso, é a possibilidade que sem romantizar também a distância, porque tá duro também ficar sem encontrar as pessoas, né? Eu queria muito já poder ter feito pelo menos uma festa de fim de ano com essas pessoas, juntos. Mas como essa relação com o tempo permite também que a gente se desdobre em outras possibilidades de trabalho e de pesquisa, sabe? E aí, talvez uma coisa para a gente pensar são essa coisa de viver em cidade grande, como o tempo entre um lugar e outro às vezes atrapalha muito a gente de se encontrar e de estar com as pessoas. E, bom, a gente, em agosto, setembro, a gente fez uma proposta para a disciplina de vocês duas, né? A gente pôde, pela primeira vez, colocar em prática coisas que a gente vinha conversando. E a gente produziu agora recentemente também um material que eu queria mostrar para vocês aqui, que é meio um breve resumo de tudo o que a gente fez esse ano. Deixa eu interromper aqui. Eu acho que essas sensações que você coloca, elas, num primeiro momento, apareceram para todos nós, e nesse mesmo tom, né? Só comigo está acontecendo isso, né? E esses
Essas inquietações todos nós sentimos e com a mesma intensidade no sentido de está acontecendo comigo. E depois de um momento que a gente começou a sair do não é só comigo, né? Está todo mundo na mesma, né? Porque acho que se a gente entrevistar pessoas, as primeiras semanas, os primeiros meses da pandemia, vai ser uma constante, né? Quer dizer, eu tenho escutado isso várias vezes de alunos, de colegas, de profissionais, de clientes, né? Essa mesma coisa. Eu estou assim, né? E depois desse primeiro momento do eu, aí se abriram as possibilidades. E como a gente é, graças a Deus, criativo, começaram a surgir as coisas, né? Aí que eu acho que eu posso até aproveitar isso de ser criativo para falar um pouco sobre o título da conversa. Que bom, não pegou! Geralmente eu tenho, desde o ano passado, quando me chamam para fazer uma conversa pública, uma fala, eu tenho proposto chamar de Não Seja Curioso. Por alguns motivos. Primeiro, porque me deixa aberto a possibilidade de... Porque às vezes o convite vem muito antes do dia da conversa. E eu já fui pego, assim, dando um tema muito específico, e quando chega no dia da conversa, não queria mais falar sobre aquilo. Sabe? Então é meio um título que... ele pode ser um título coringa, porque o que surgir daí, ele vai fazer sentido, mas ele também tem a ver com uma inquietação que eu tenho em relação aos processos educativos formais. E quando eu falo formais, não é só a escola, não. São todos aqueles que a gente está acostumado, seja na escola, seja a família, seja em relação a qualquer adulto, para qualquer criança, que muitas vezes ele é muito proibitivo. A palavra não surge muito. Tanto é que é comum a gente falar assim, esse menino é assim porque ele não ouve não. Como se o não fosse uma ferramenta poderosa de educação, sabe? Então não é incomum a gente ouvir adultos falando para crianças em situações diversas, e qualquer adulto, para de dançar, para de cantar, fala mais baixo, não sobe aí que você vai cair. E eu acho que a curiosidade é uma grande ferramenta de desobediência no processo educativo. Porque, por exemplo, esse processo agora, não tem jeito da gente continuar esses encontros, porque agora a gente não pode sair de casa. Então fica cada um na sua casa, quando isso acabar a gente se encontra. Não, mas a gente quer estar junto. A gente não quer que isso impeça a gente de estar junto. Então, a gente busca uma ferramenta para poder se reunir. E aí, pensando a curiosidade como uma ferramenta de desobediência, eu descobri que no livro do Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia, aparece 98 vezes a palavra curiosidade. Eu dei quando comecei a ler e vi que falava muito de curiosidade, eu fiz uma pesquisa no PDF e descobri assim, 98, mais ou menos. Muitas vezes, né? Então, para perceber como dentro de um processo, de uma pedagogia para a autonomia, como a curiosidade é importante. A curiosidade, ela é libertadora. E engraçado também, porque a própria curiosidade, às vezes, ela é negada à criança, né? Porque não é incomum adultos, sejam professoras e professores, mãe, pai, avó, tio, tia, até irmão mais velho, falar, deixa de ser curioso, para de ser curioso, menino. Então... E eu tenho uma experiência, uma vez dando aula, acho que era tipo segundo ano. É negativo, né? É uma coisa negativa. Não seja curioso, para, né? Está incomodando. E um aluno que ele cumpria muito burocraticamente, assim, eu fui professor de arte durante 10 anos, dei aula de educação infantil até ensino médio. E ele era muito burocrático, assim, nas atividades, sabe? Fazia tudo muito sem desejo, sem vontade. E aí um dia eu sentei com ele e falei, não lembro, acho que ele chamava João, você precisa ser mais curioso. Quando eu falo para você, às vezes chegava um momento em que eu falava, olha, hoje o uso do material é livre, você pode, a proposta é essa, mas você pode escolher o material que você vai usar. Ele sempre ia para o lápis de cor, que é também o material usado dentro da sala de aula com a professora, material mais comum.
E aí ele falou assim, curioso? Mas a minha mãe vive falando para eu parar de ser curioso. E eu falei, caramba, olha isso, né? Como a gente usa a curiosidade como um fator negativo. E aí eu também acho que dentro do meu próprio processo como educador e como artista, eu sou muito curioso porque eu me meto em áreas que não são áreas do meu conhecimento, não são áreas em que eu sou especialista. E aí, é claro, até me apresento assim, geralmente, na minha biografia, que eu escolhi a arte pela possibilidade de não ser um especialista. Claro, estou fazendo doutorado, acabo sendo um especialista em arte de uma maneira, mas eu posso atravessar outras áreas do conhecimento, claro, não com irresponsabilidade, nunca praticaria medicina, por exemplo, ou odontologia, assim, mas posso aproximar a arte de outras áreas, como antropologia, culinária, pista de dança. Isso eu ia falar agora. Você não precisa praticar medicina ou odontologia. Você pode transpassar, né? Conhecer conhecimentos de medicina popular, por exemplo. Sim. Você está cruzando e compreender que isso é natural, né? Eu acho que o ser curioso vem muito ao encontro dessa ideia, né? De não aceitar simplesmente, mas ir atrás. Sim. Né? Isso eu acho extremamente importante, acho extremamente interessante. Me chamou a atenção o tema, né? E várias pessoas perguntaram, eu cheguei a conversar com a Selma, né? Várias pessoas perguntaram sobre o que você ia falar. Né? Eu sou uma pessoa absolutamente franca, né? Eu falei assim, não sei, não faço ideia. Aí você respondeu assim, não seja curioso. À vontade. Eu falei então, assim, a maioria eu respondi assim, ao contrário do título, seja curioso, vai lá e veja. Como essas frases são marcantes na educação, instiga, né? Fábio, a gente tem a Ana May, que fala muitas vezes, né, sobre isso no ensino de arte. Não entendeu? Quer que eu desenhe? Colocando o desenho como uma coisa pejorativa, ou senão, para de fazer drama. Né? Mas aí você já está querendo filosofar. Parece que tudo que a gente considera tão importante na vida é negativo. Mas são os preconceitos que estão arraigados e que a fala, né, a linguagem denota. Isso eu brinquei, porque há muito tempo atrás, ainda estávamos conversando dela, porque a Ana May foi minha orientadora no doutorado, né? Aí, antes de ser, ainda estávamos conversando sobre a possibilidade do doutorado, eu tinha chamado a atenção desse detalhe, né, que é o de fazer arte, né? Que a criança que faz coisa errada faz arte. Né? Fulano está fazendo arte, fulano é arteiro. E eu tinha falado com ela que assim, isso acho que foi 99, 2000, uma coisa assim, que isso me incomodava. E ela falou, você tem razão, eu falo disso, ela mostrou, né, uma série de possibilidades, e a gente conversou uma série de expressões, e acho que se a gente fosse fazer uma lista, aliás, os alunos, uma boa pesquisa de iniciação científica, de linguagem e arte, né? Onde que a linguagem reforça preconceitos em relação à arte, tanto a curiosidade, como o Fábio está trazendo para a gente, da inquietação dele, como essas que a Selma também levantou, né? Fazer coisa errada, fazer drama, fazer coisa errada, teatro, né? É uma dança, a coisa. Na escola a gente tem muito o teatrinho, a dancinha, a musiquinha, o diminutivo, né? Colocar tudo no diminutivo. Não é sério, é uma dancinha. Não é teatro, é um teatrinho, né? Teatrinho de fim de ano, assim. Tá? Mas tem outras expressões bem mais duras, né? Assim, e ações, como o Fábio está apontando, né? A própria mãe diz para o filho, não seja curioso, quer dizer, você está incomodando. E depois a gente quer criar pessoas inovadoras e criativas, né? Como? Mas bom, se a gente também pensar num nível sei lá, de governo, a primeira coisa que os governos mais autoritários fazem é eliminar a possibilidade de criação, né? O governo Temer, quando tem impeachment da Dilma, a primeira coisa é acabar com o Ministério da Cultura. Depois volta, mas volta assim, inexpressivo. O governo Bolsonaro, a mesma coisa, acaba com o Ministério da Cultura.
quando não acaba, assim, as secretarias estaduais municipais enxugam o máximo que podem as verbas, né? E aí acabam... Então, eu acho que existe realmente um medo da potência criativa, sabe? Porque... A potência criativa questiona, né? A pessoa criativa não se acomoda, ela questiona. Eu falo isso em aula para os alunos, assim, alguém já viu uma conta ser censurada? Né? Ninguém censura uma conta, né? Ninguém censura. Você tem censura de música, de texto, de teatro, né? Também tem o De fato obras. do próprio arte educador se empoderar da sua área, né, Fábio? A gente sente que falta um empoderamento como área de conhecimento, sabe? Uma coisa assim, mais... Isso não é culpa de ninguém nesse sentido, é pelo histórico do ensino de arte no Brasil, como ele se desenvolveu, né? Nessa perspectiva colonizadora e tal. Se a gente for perscrutar mais aí os caminhos, a gente vai entender melhor. Mas está na hora de quebrar esse paradigma, né? Você não acha? Eu acho, mas é uma área, assim, pensando na escola, é isso. Ou é perfumaria, ou é menor, assim. Então, tem uma aulinha de arte, uma aula para relaxar, e uma aula para não fazer nada, sabe? Então, é sempre colocado assim. E nas instituições, eu acho que é a área mais frágil de todas, né? O que acontece no começo da pandemia, quando as instituições culturais fecham? Vários educadores de museu demitidos, vários, né? E agora com o retorno, e esse retorno frágil, que a gente também não sabe por quanto tempo, a última coisa que talvez retorne sejam os programas educativos, porque, bom, volta Ó, aqui. a Mila Kiovato, quando esteve conversando com a gente aqui, trouxe uma situação no mundo e ainda nos... Bom, isso foi bom, né? Que o Brasil não estava tão mal assim na cena. Ela trouxe uma situação do ICOM, principalmente, né? Que estava absurdo. Nos países considerados desenvolvidos, equipes inteiras demitidas, departamentos inteiros simplesmente encerraram o funcionamento. Não foi nem suspensão de atividades, foi assim, corte de departamentos inteiros, ou seja, é uma preocupação consistente no mundo, não é nem, a gente não diz nem só aqui. Aqui a gente tem, evidentemente, problemas que a gente conhece no dia a dia, né? Mas não é uma bobagem, é uma situação bem séria, né, a ser questionada. A Isadora quer fazer uma pergunta? Vou falar para ela ligar o microfone, tá? Oi, Pode ligar. Oi. Na verdade, era só mais um comentário que eu pensei, que eu achei legal que vocês falaram, e aí eu pensei que quando vocês falaram que a pessoa criativa, ela é perigosa e tal, tipo, por isso tem toda essa coisa mais incrustada, tipo assim, criança arteira e tal. E aí eu pensei que, tipo, aí alguém falou, tipo, quem é censurado é os artistas, né? Raramente um engenheiro é censurado, assim. Tipo, no governo Bolsonaro até os cientistas estão sendo censurados, mas é mais comum os artistas, né? E aí eu fiquei pensando que não é, tipo, claro, a pessoa criativa, ela questiona, né, igual vocês falaram, mas para mim é ainda mais profundo, assim, porque, tipo, para mim, por exemplo, eu concordo muito com o Marx, né, que é, tipo assim, no capitalismo, o trabalho, ou a criação, no geral, ela só serve para a sociedade se ela gera lucro. Isso a gente vive na sociedade do lucro. Isso é o principal, tipo, na sociedade. Então, tipo, se a arte não serve ao mercado ou não vai gerar uma produção ou um mercado lucrativo, não sei, então ela não serve. Então, tipo, e mais ainda uma arte que vai questionar tudo isso, né? Que a própria, por exemplo, sei lá, o trabalho que gera um lucro, geralmente ele é alienado. Ele é um trabalho que não é criativo. Ele é o Chaplin lá, tempos modernos, apertando parafuso. Esse é o trabalho que gera lucro. Agora, se você vai... A arte, ela é mais, tipo assim, mais profunda ainda, porque ela é a criação não alienada. Então, tipo, é a criação livre que você vai fazer, tipo, livre, né? Mas
no capitalismo ela não é livre, mas ela chega mais perto, ela é mais libertária em alguns sentidos. Assim. E aí você vai fazer uma performance, uma arte, educação, uma, sei lá, qualquer criação nessa sociedade, é claro que é o que vai exatamente contra a sociedade. Que, na verdade, o trabalho que eles querem é o apertar parafuso, não é qualquer outra coisa sensível, assim. E tem também uma ideia de que alguns trabalhos eles são mais como se eles fossem como se você fosse um missionário, sei lá, pensando muito em professor, né? Bom, teve não é incomum os governantes durante uma greve de professor falar que o professor não tem que ter aumento, porque isso é vocação. Não é pelo salário, é pela vocação. A histórica do Maluf, quem ganha mal é o marido da professora, não é a professora, né? Que ainda por cima consegue ser machista, além de tudo. Maluf, é clássica essa, que diz que quem ganha mal não é a professora, é o marido da professora. Né? Então, acompanhado de outros preconceitos, né? De você ter uma colocação aí de outros preconceitos. Essa coisa da importância da hierarquização das profissões. Eu mesmo brinco com os meus filhos, os dois são formados em carreiras que têm conselho, né? E daí uma vez a minha filha falou assim, qual que é o seu número de conselho? Eu falei, nós não temos número de conselho, a gente não é sério, a gente não é profissão importante. Porque uma é farmacêutica e o outro é geólogo, os dois têm conselho, né? Então, eu falei assim, a gente não tem conselho, eu brigo por um conselho desde 2007, é uma militância minha por construção de um conselho de arte e educação, mas é outro assunto, não para essa conversa, né? Mas é uma percepção mesmo da não importância, né? Existem as profissões importantes e as profissões não importantes, que são vocacionadas, como você lembrou bem, né? E aí, de novo, a linguagem, eu brigo dizendo eu não dou aula, eu vendo aula, tá? Eu não dou nada, eu faço bastante trabalho voluntário, mas eu não dou aulas, eu vendo aulas, o meu tempo é pago, o meu conhecimento é pago e exijo respeito e condições de trabalho. Isso é uma postura que a gente também precisa resgatar, digamos, né, na arte e educação ou no professor de arte, né? Não é vocação. Pode até ter, que eu acho que é importante a vocação para tudo, inclusive para as profissões sérias, né, chamadas sérias. Você tem bons médicos e tem médicos que, pelo amor de Deus, são lamentáveis. Você tem bons advogados, você tem verdadeiros bandidos com diploma, né? Então, não é pela formação, mas sim pela percepção que a gente tem da importância, a gente mesmo, da importância do que a gente faz. Às vezes, a gente mesmo se coloca numa posição, não digo pela vocação, mas pela paixão. A gente gosta tanto de fazer o que a gente faz, que a gente acaba se sujeitando a uma série de situações. Um momento em especial, eu trabalhei sempre com a parte de criação, mas numa interface muito grande, com uma área extremamente monetizada, que é a área da propaganda. Desde a faculdade eu trabalho nessa interface arte e propaganda, né, fornecedora da área de propaganda. E uma vez nós estávamos todos contentes num projeto que nós tínhamos conseguido dar, a equipe, né, tínhamos conseguido dar conta com 2 projetores multimídia, e a gente tinha pedido 4 no projeto, eles só mandaram 2 e a gente conseguiu dar conta, a gente de última hora se reuniu e resolveu, e a gente estava todo feliz com isso, e a gente levou uma esculhambação da nossa gestora de projeto, mas assim, que a gente saiu arrastado, porque ela virou e falou assim, isso, vocês acabaram de validar para o pessoal do dinheiro, que a gente dá conta com 2, eles não precisam contratar 4. Eu levei, sabe, foi um aprendizado grande, dolorido, mas foi um aprendizado grande do tipo, puxa, mas a gente estava tão feliz que a gente tinha conseguido fazer um bom trabalho com 2, ela falou, e consegue, e o que ela disse, né? Quando a gente consegue fazer com 2, a gente valida para quem tem o dinheiro, de que a gente não precisa de 4, 2 a gente dá conta, e eles economizam o aluguel de 2 projetores. São questões que parecem tolas, né? Mas que elas acabam sustentando e tornando mais permanente essas situações mesmo, né? É verdade, quando a gente dá conta com 2, por que a gente precisa de 4? Por que o diretor vai contratar 4 projetores multimídia? Na ocasião era kit multimídia que chamava, não são as quinquilharias que a gente usa para trabalhar. Por que ele vai contratar 4? Por que ele vai licenciar filme se a gente pode ter a cópia pirata? Por que ele vai, você entendeu? E a gente trabalha contra a gente mesmo, né, quando a gente faz isso. Então, e Fábio, essa apresentação que você falou que ia
passar para a gente inclui aquela experiência que você desenvolveu com as turmas, minha e da Jurema? Tem ela também, tem. Ah, legal. Foi linda, foi uma experiência tão gostosa. Nossa, eu Foi, né? gostei muito de ter participado, foi muito bacana. E pra gente foi muito bom também, porque foi o momento da gente materializar de alguma maneira o que a gente vinha conversando e pesquisando e se dedicando ao momento anterior, sabe? E de perceber que, assim, sim, era possível a gente ampliar isso para além da gente, né? Porque em 5 a coisa estava funcionando, mas como seria isso para outras pessoas, né? Como seria isso para um outro grupo que não está dentro desse processo? Então, para a gente foi bem importante também. Deixa eu, Tá entrando aqui, Fábio. Foi? Foi Não sim. você não botou em tela cheia, mas estamos vendo a apresentação já. Tá, então, não tá... Porque se eu ponho em tela cheia, eu não vejo ninguém aqui de vocês. Vocês preferem Tá. tela cheia? É chato mesmo. Não, eu que sou cega, estou conseguindo ler. Tá. Bom, a gente deu o título de... O primeiro chama Práticas Compartidas, né? Esse não... Práticas Compartidas não é o nome de um grupo. Ele é um programa que eu criei. Então, não é um coletivo. Quer dizer, a gente acaba sendo uma... Eu prefiro até pensar que a gente é mais um agrupamento de pessoas do que exatamente um coletivo. E que a gente... Esse coletivo se junta a partir desse programa que eu proponho, que se chama Práticas Compartidas, e que se a gente quiser um dia virar um coletivo, a gente vai precisar arrumar um outro nome, porque Práticas Compartidas era inicialmente um programa da Escola da Floresta, que com a entrada da Escola da Floresta em greve, ela se desvincula e se torna um programa independente da escola. E aí a gente deu um subtítulo para esse nosso processo, que é fazer nada, construir junto. Porque nesses 9 meses, a gente se encontrando toda quarta-feira e nos 4 primeiros meses também, quase todas as sextas, a gente foi percebendo que tinha dia em que a gente não fazia nada, no sentido de que não começava alguma coisa, construir e terminava nesse encontro, sabe? A gente conversava, a gente contava experiências, a gente mostrava alguma coisa, mas sem o compromisso de uma produção, né? E aí também que a gente pode colocar em questão o que é produzir, né? Porque isso, para o sistema capitalista, como disse, como chama a Isadora? Isso, a Isadora que falou. O capitalismo quer um produto, né? Por isso que talvez as áreas de educação, cultura, até ciência seja muita área atacada, porque no primeiro momento parece que são áreas que não geram nada, não geram produtos, consequentemente não vai trazer nenhum retorno financeiro. Mesmo que é isso, tem pesquisas que podem durar 10, 12, 15 anos em desenvolvimento, né? Porque é o tempo da coisa. E aí a gente foi entendendo também qual era o tempo da nossa coisa, né? Porque a gente também não tinha compromisso de nada com ninguém, só entre a gente. Então, isso é uma outra coisa que eu gosto de pensar também. Quando pessoas diferentes se reúnem, como é que a gente encontra o tempo dessas pessoas juntas? Né? Eu não gosto muito de pensar em criar um ritmo para o grupo. Porque se você cria um ritmo para o grupo, você vai criar uma média de ritmo que não me agrada muito isso. Eu quero manter a polifonia, a diversidade de ritmos que existe dentro do grupo, sabe? E eu tenho buscado isso, assim, trabalhar de uma maneira em que a gente consiga fazer junto, entendendo que
as pessoas têm ritmos diferentes, as pessoas têm processos diferentes, as pessoas têm experiências diferentes. É claro que, como todo processo que eu faço e que dura que tem algum tempo de duração, eu proponho da gente criar um vocabulário comum antes, para daí a gente poder fazer alguma coisa junto, né? E aí esse vocabulário comum foi sendo construído com práticas compartidas nesses 4 primeiros meses. Então, era um processo em que eu como propositor e 4 pessoas como participantes. Então, inicialmente, essas pessoas, cada encontro durava 3 horas. Vou dizer para vocês que teve encontro que a gente ficou 5, 6 horas juntos, assim, porque também tem isso, quando eu posso, eu sempre proponho, a gente começa às 7 e vai até às 10. Isso não quer dizer que a gente precise ir das 7 às 10 todo dia. Tem dia que 9h30 a gente pode já não estar mais afim de estar ali. Tudo bem, a gente encerra 9h30. E tem dia que a gente ia até 11, 11h30. E tudo bem, a coisa está acontecendo, acho que não precisa cortar. Claro, também porque a gente estava todo mundo na sua casa, a gente não estava num lugar onde depois teria que todo mundo voltar para casa, pegar transporte. Então, falando isso, aproveitando a especificidade do momento, sabe? E aí a gente foi criando esse vocabulário comum, que também não tem uma forma. Depende muito do que as pessoas que estão participando trazem. Porque o meu propósito inicial é essa, criação de um vocabulário comum. Mas eu não vou ficar dando um formato, porque aí eu estaria criando de novo um vocabulário meu com essas pessoas. Eu quero criar realmente junto com essas pessoas. E aí, por isso foi importante essas pessoas virem trazendo os seus desejos, as suas pesquisas, os seus processos, e também eu devolvendo isso através de coisas que eu trazia e dessas pessoas que iam surgindo. E aí a gente fez um primeiro... Aqui tem uma lista das pessoas que vieram conversar com um grupo. Todas essas pessoas... elas vêm porque elas surgem no grupo. Eu não tenho uma lista de convidados, não tenho uma lista de pessoas que eu quero trazer, porque me interessa muito trabalhar com o que as pessoas estão ali trazem. E é claro, né, eu também não tenho acesso a todas as pessoas do mundo, então a possibilidade é que eu possa trazer as pessoas que surgirem, mas são pessoas que estão facilmente... que são meus amigos, ou que a gente já fez alguma coisa junto, que tem uma certa proximidade para poder trazer. E aí a primeira coisa que surgiu, né, assim, nessa criação desse vocabulário comum foi esse diagrama. A Ana Helena, que é uma das participantes, ela primeiro foi fazendo sem mostrar pra gente, ela foi fazendo... após cada encontro, como uma anotação dela, ela foi fazendo um diagrama de cada convidado. E aí um dia ela falou, olha o que eu tenho feito. Ela compartilhou com a gente. E foi muito bom visualizar, porque ali tinha um universo de coisas que surgiram a partir das anotações dela e que a gente pôde depois ir completando também a partir das nossas anotações e nossas observações. E é importante pensar isso daqui também, porque a proposta é a gente trabalhar numa intersecção entre arte e educação. Então tem uma proposta de compartilhar saberes, de compartilhar aprendizado, de compartilhar formas de ensinar, mas também tem uma preocupação em desenvolver alguma coisa plástica, visual, ou alguma coisa assim. E como produzir alguma coisa junto, estando à distância. E aí também foi uma outra coisa que a gente percebeu nesse processo, que a palavra era muito importante, o texto era muito importante. Como é que a gente pode, então, que era uma forma muito potente de se trabalhar junto, era trabalhar no texto, trabalhar com a palavra.
E aí também foi uma outra descoberta, descobrir algumas plataformas de escrita coletiva, como aquela que a gente usou no dia do encontro com as turmas de vocês. Né? E aqui uma variação, umas possibilidades outras de diagramas a partir da arte e da educação, né? Pensando essa intersecção que a gente chamou de práticas compartidas. E aqui eu vou fazer um desvio só para falar como, apesar da minha frustração inicial, das minhas disciplinas do doutorado terem sido canceladas, como esses encontros também transformaram a minha pesquisa, sabe? Assim, eu já poderia, quer dizer, se eu tivesse um texto escrito, mas eu já tenho material suficiente para fazer a minha qualificação, só nesse período de 9 meses de quarentena e de trabalho à distância. Então, foi importante eu entender que eu precisava parar um pouco, colocar a Escola da Floresta em greve e deixar o tempo desdobrar outras coisas para entender para onde ir essa pesquisa também, sabe? E aí eu fico feliz, ainda bem que eu sou curioso e deixo as coisas se moverem um pouco, em vez de ficar... Sou teimoso também, mas nesse caso eu não fui teimoso e fiquei preso a alguma coisa que eu tinha proposto inicialmente. Claro, isso aqui tem tudo a ver com a minha proposta inicial para pesquisa, mas eu abro mais possibilidades a partir disso, sabe? E aí uma outra coisa que surgiu também para a palavra é a risca de união, que é como a gente chamou o hífen. E aí a gente começou a criar várias palavras que a gente acha que poderiam se juntar. E a partir disso a gente também cria definições ou conceitos para essas palavras com risca de união, né, vocabulário à risca, mas às vezes nem todas também, às vezes é só as duas palavras juntas. Olha, agora que eu vi, que curiosidade e desobediência estão... uma palavra, são duas palavras juntas. Ou seja, né, Fábio, não precisa, não tem uma regra aí, né? Porque não é uma oposição de termos. Não. Pode ser uma continuidade, enfim. Foram palavras que vocês foram associando de acordo com o fluxo das conversas. Com o fluxo das conversas e com o que a gente ia descobrindo a partir dessas palavras, sabe? Como elas surgiam também dentro desses nossos encontros. E é engraçado uma coisa aqui, eu vou fazer uma confissão, porque eu me incomodava com a palavra arte e educação com hífen, sabe? Durante muito tempo eu me incomodei. Mas depois, conversando e pensando nessas possibilidades, eu já olho para esse termo, para essas duas palavras juntas, ligadas por um hífen, de outra maneira agora, sabe? Eu não sei que maneira que é, mas já me diz uma outra coisa, assim, já me diz que isso aqui são duas áreas, mais do que duas palavras, né, duas áreas que podem se conectar. E o hífen é essa risca de união, sabe? Que, bom, como a gente disse aqui, né, que junta, mas que também é um vocabulário que se arrisca, sabe? Então já não tem mais nenhum problema, já não problematizo isso. Eu acho que é uma forma de ser escrita e é uma possibilidade de gráfica, uma possibilidade prática de apresentar esse termo, sabe? Aí aqui tem uma parte, assim, a proposta que a gente fez
com as duas disciplinas, né, o estágio e o tópicos especiais de ensino de artes visuais. Eu acho que... e tem uma... Esse material foi feito para um edital que poderia mandar um slide só de até 10, um arquivo só de até 10 slides. Então, a gente teve que condensar bem. Mas aí, a gente traz um print aqui de um momento da aula em que a gente estava construindo esse texto coletivo, né, a partir dessas duas... Eram 3 propostas, né, 2 perguntas e uma proposta de recusa. Bom, e aqui é uma outra forma que a gente descobriu, já usando uma outra plataforma, que é de pensar um diagrama mais solto, um diagrama que vai se construindo no fluxo da conversa e que é possível também um alterar o diagrama do outro. Isso foi legal de entender que essas ferramentas de textos, elas permitem que você altere, que você intervenha no texto do outro, mas também foi importante nesse processo todo ficar claro que essa intervenção no texto do outro não era uma censura ao texto do outro, mas era um compartilhar de saber, uma forma de estar escrevendo juntos, sabe? Nesse grupo isso ficou muito, muito claro e foi muito tranquilo isso. Isso foi assim, aconteceu naturalmente. Quando eu fui fazer o laboratório de perguntas para o Novo Tempo, no MAN, que tinha um grupo muito grande de pessoas que não se conheciam e que a gente ia ter só 4 encontros, e eu achei importante deixar isso claro, sabe? A forma de produzir aqui vai ser através de um texto coletivo. E um texto coletivo que vai estar sendo escrito no fluxo e que a gente não tem tempo de ficar debatendo as mudanças no texto. Essa mudança de texto ela vai sendo feita conforme o texto vai sendo escrito. E é isso. Isso não quer dizer que alguém está ali te censurando ou que alguém está ali mudando o que você escreveu, mas a coisa é de uma construção num tempo real, assim, sabe? Real sem a gente se ver. Então, bom, eu não sei, se tem tido umas... tem sido interessante vivenciar isso, assim. Fábio, queria comentar uma expressão que eu li ali. Responsabilidade. Não precisa voltar, não. É só porque me chamou muito a atenção, que é um assunto que a gente estava desenvolvendo na disciplina de atividades artísticas culturais, a responsabilidade que é nossa, enquanto uma parcela, né? Enquanto ser humano e também enquanto artistas e arte-educadores, né? Então, acho legal a gente ressaltar. Vocês dividiram a palavra, né? Responsa, um Hzinho, depois habilidade. Eu não sei, parece que para mim o Fábio travou aqui. Para você também, Ju? Está congelado. Será que ele caiu? Conectado ele continua, mas pode ter travado a máquina. Eu vou passar um WhatsApp para ele aqui. Tá. Não, ele agora não está mais, deve ter caído a conexão. Agora caiu. Vamos esperar ele retornar, né? Eu posso dar uma ligadinha para ele também, porque às vezes a pessoa... eu não sei como está o tempo em São Paulo. Aqui em Campinas, em Barão, está armando um temporal, então se eu sumir também já sabe. Tem acontecido uns temporais bem assustadores por aqui, viu? Eu adoro chuva, adoro temporal. Mas caiu a internet dele. Problemas. Eu acho que ele vai tentar entrar pelo celular.
Tá, Acho que vamos aguardar. a internet dele caiu. Então, ele já está sabendo, eu fico tranquila. Porque pior é quando uma pessoa não sabe, Aí né? daí a pessoa fica falando, né, achando que vai. Como aconteceu 2 vezes no nosso encontro, né? Com o Giancarlo e com a Fernanda, né? Bom, enfim, gente, eu vou pegar o gancho aqui do que eu estava falando, então, até o Fábio voltar. A questão da nossa responsabilidade, né? Nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, né? E a questão do ensino de arte nesse meio. Nós tivemos a Ana Del Talmor, né, Juliana, que conversou com a gente sobre isso, com os riscos que a gente está correndo de um retrocesso de a arte como passatempo, a arte como lazer, porque você liga lá o aparelho, o tablet da criança e deixa ela lá fazendo uma atividade, e aí os professores estão fazendo maiores esforços para poder tentar provar para essas famílias que essas atividades são importantes e que elas não são para passar o tempo. Então, o pai tem que dispor um tempo, a mãe tem que dispor um tempo, ou a avó, ou quem tiver responsável por essa criança, para acompanhá-la na atividade, né? Então, realmente, essas questões estão sendo colocadas agora mais fortemente, né? Essa interação da família. A família vai, assim, de certa forma, está sendo levada a entender melhor o que é o ensino de arte. Porque os professores estão mandando PDF do porquê que essa criança precisa dessa atividade e, consequentemente, mandam vídeos. E uma responsabilidade dos responsáveis que estava meio deixada de lado, né? Meio que responsabilidade é da escola, as pessoas meio não, infelizmente bastante, né? A culpa é do professor, do fracasso escolar ou do sucesso escolar, a culpa é do professor, o professor tem a responsabilidade unicamente, e eu acho que isso também foi um ponto positivo, né? De perceber a responsabilidade do responsável por aquela criança, seja pai, mãe, tio, avô, avó, né, do acompanhamento desse processo e a compreensão dessa importância, principalmente, né, de que não é simplesmente matricular a criança na escola e pronto, né. Tem uma colega que dá aula em ensino fundamental ainda, né, eu não estou no ensino fundamental, tenho uns 10 anos, mais ou menos. Ela disse que a quantidade de pais que têm dito a ela que não tinha ideia do que era, né, acompanhar, que é puxado acompanhar a criança, ela fala, pois é, você está com uma criança, seu filho, né, você imagina o professor na sala de aula com 35, né, então, tá, não, essa questão da responsabilidade eu acho extremamente importante que você levanta, as responsabilidades e o quanto a gente não ensina ou não desperta a responsabilidade dos alunos ao fazer por eles ou ao facilitar as coisas, né? Eu costumo dizer que eu não facilito nada para aluno porque eu não tenho pena de aluno, porque eu acho que todos os meus alunos são competentes o suficiente para realizarem as coisas. Então, se eu tiver que facilitar alguma coisa para um aluno, eu estou desrespeitando o aluno, ficando a competência dele e considerando-o incapaz de fazer alguma coisa, né? Porque é uma questão de responsabilidade, sim, eu tenho responsabilidade como professora, e o aluno tem responsabilidade como aluno de cumprir, né? E os pais têm responsabilidade nesse processo todo, né? O Fábio está voltando agora. Tá de volta, Fábio, já temos você de volta. Agora com o fundo intergaláctico. Tá lindo. Temos um universo aí atrás de você. Gente, desculpa, eu mudei para essa casa ontem. E essa internet já estava aqui, então eu não sei o que houve, mas voltou. Tranquilo, Fábio. Pode continuar suas apresentações, de boa. Eu queria falar do termo do responsabilidade, assim, que é um termo que é cunhado pela dona Haraway, né, que ela fala isso quando ela fala da responsabilidade, da habilidade de responder. E eu acho muito bom, porque
Bom, é isso, né? A gente está num tempo, e é mesmo uma entrevista, que engraçado, é uma entrevista dela, que foi publicada no site da N-1, que ela está falando sobre o livro dela, que chama Ficar com o Problema, que não tem tradução ainda para português, porque eu acho uma pena. E ela está falando, numa entrevista que ela fala sobre o livro, mas também que é durante a pandemia, e pergunta para ela sobre o vírus, né? E ela... E acho, se eu não me engano, nesse trecho que ela fala da responsabilidade, ela está falando também da nossa capacidade de responder a esse tempo, de responder ao vírus. Porque eu acho que também é nesse livro, nessa entrevista, que ela fala da vacina, e ela fala que a vacina ela é possível, a vacina ela vai ser um grande passo, mas a vacina também não resolve, né? Porque esse vírus também é mutável. Então, como é que a gente... a vacina é uma parte de uma resposta, mas também aprender a viver com o vírus é uma outra parte, né, de uma resposta para esse tempo. E... não sei, eu gosto muito desse... E eu vendo, assim como vocês separaram, Fábio, as duas palavras, responsa e habilidade com H. Me veio exatamente essa questão de cada um ter um talento, cada um ter uma habilidade e ter a responsabilidade de usar essa sua habilidade, esse seu talento, em prol de um bem que é comum. Porque senão a gente não vai sobreviver enquanto sociedade, enquanto civilização até. Né? Isso inclui artistas, arte-educadores, inclui a arte, né? Então, achei bem legal esse termo. Você podia escrever no chat o nome da autora? Escrevo. Posso até colocar o link da entrevista. Legal. Porque... tá aqui já. Legal. Quando a gente conversa, eu vou achar o link e aí eu já coloco aqui. Sim. Bom, e aí, no início do ano, eu tive uma reunião com o MAN, e a gente ia desenvolver um projeto falando sobre a água, sobre os rios invisíveis de São Paulo. E aí, com a pandemia, esse projeto ele foi cancelado, e eles me propuseram fazer propor alguma outra coisa para... Eu vou falar, depois eu procuro o texto, senão vou me confundir aqui. E aí eu propus, eu propus um laboratório que se chamou Laboratório de Perguntas para o Novo Tempo, que eu parti de um texto do Bruno Latour, que foi escrito no começo... Ele foi publicado no começo da pandemia aqui, mas acho que ele foi escrito um pouquinho antes, no começo da pandemia na França. E ele... o texto chama Gestos de Barreira... Gestos para barrar... gestos para barrar a volta de um mundo produtivo, alguma coisa assim. Não lembro agora o termo exato. Mas aí ele falava da pandemia, ele falava das atividades que foram paralisadas, e ele propunha no final uma reflexão sobre essas atividades que foram paralisadas, em forma de algumas perguntas para a gente refletir sobre o que deveria voltar, o que não deveria, ou como deveria voltar. E aí, partindo desse texto dele, que foi a primeira coisa que eu propus, foi uma leitura desse texto e uma tentativa de responder essas perguntas dele, foi a primeira coisa que a gente fez no laboratório de perguntas lá no MAN. Para, a partir daí, a gente pensar em perguntas que a gente faria para esse novo tempo, ou para esse outro tempo, ou para esse tempo de pandemia ou pós-pandemia. Só que tinha uma linha, assim, era importante, isso causou uma divisão no grupo, assim, porque a gente ia fazer perguntas. A gente não precisaria responder essas perguntas. Mas eu acho importante, e eu considerei isso com o grupo, que a gente fizesse perguntas que fossem possíveis de serem respondidas em algum momento.
porque não, a ideia não era criar uma caixa de perguntas enigmáticas, sabe? Perguntas que não fariam sentido, perguntas que eram perguntas feitas só como perguntas. Porque eu acho que o importante de saber fazer perguntas é, em algum momento, a gente conseguir respondê-las. Que seja a gente ou que sejam outras pessoas, sabe? E a gente não teria que responder isso no curso, mas como isso agora vai virar uma publicação online e vai ser colocada no mundo, eu achei que era importante. Porque as pessoas, sei lá, tiveram 25 pessoas que fizeram parte do processo. Então essas 25 pessoas, elas estão ali, elas entendem como essas perguntas foram criadas. Agora também, quando você coloca perguntas no mundo, e essas perguntas, elas são tão enigmáticas que ninguém consegue responder, quer dizer, então, que as pessoas não conseguiram se relacionar com as perguntas. Então, a ideia era pensar em perguntas que não seriam respondidas, mas que poderiam ser respondidas por alguém em algum momento, sabe? E aí foi era um processo rápido, a gente foram 4 encontros. Então, tem isso, o primeiro encontro era, e aí muito rápido, cada encontro de 2 horas. Que livro, Edson? Você escreve aqui que eu te respondo. Então, assim, o primeiro encontro era de se tentar criar um vocabulário comum. O segundo encontro, individualmente, as pessoas produziriam essas perguntas. O terceiro encontro foi todo mundo colocar as perguntas em comum e aí juntos começarem a trabalhar em cima dessas perguntas. E aí o resultado foi assim, uma profusão de perguntas. Eu vou abrir aqui, porque a gente pode ir olhando junto também. O Edson está perguntando qual o título do livro que você citou, Gestos para Barrar? Então eu vou confirmar, porque eu não me lembro. Ah, tá certo. Também é uma dessas publicações da N-1 do começo da pandemia. Espera um pouquinho. Essa coisa de estar numa casa nova é bem esquisito, né? Porque tocaram a campainha que eu não sei o que está acontecendo. Ele chama... É um texto, tá? Estou copiando aqui o nome para colocar. Eu gosto muito dela do Manifesto Ciborgue, né, que ela faz uma série de considerações sobre a ciborgização humana, né, que nós já somos um tanto ou quanto ciborgues, porque temos nas funções biológicas, principalmente com lentes de contato e próteses dentárias, e por que a gente tem tanto medo da ciborgização se nós já somos um tanto ou quanto ciborgues. Sim. Gosto bastante. Ela tem umas reflexões bem interessantes. Ela tem sido muito vista para pensar essas relações interespécies, né? Uhum. Tanto com outros animais, com plantas, como também com com ciborgues ou coisa assim, né? Ó, antes de eu mostrar, eu vou colocar o link desses 2 textos que eu falei, que aí também a gente já não se perde. Ó, esse link aqui é para esse texto do Bruno Latour, que é Imaginar Gestos que Barram o Retorno da Produção Pré-Crise. Eu gosto muito do Latour também, ele me inquieta bastante, mas eu gosto bastante das leituras. E não uso como base, porque eu tenho mais perguntas do que concordâncias com ele. Mas eu gosto de leituras que me inquietam. Óbvio que as que te reafirmam certezas, elas acalentam o coração, né? Mas as que inquietam, elas também são bastante importantes para a gente
rever algumas coisas, né? E o Latour tem essa particularidade, eu me pego normalmente discutindo com os textos aí. Isso é bom também, né? É um estágio de loucura que não tem mais retorno. Quando você começa a discutir com PDF, já... Não tô achando... Quando eu tive o infarto, há uns anos atrás, obviamente, né, depois de ter o infarto, eu estava no hospital, na UTI, obviamente não fumava, eles não me permitiam fumar na UTI. Não sei por que uma implicância, eles não gostavam, que eu não me deixavam fumar na UTI. Eu tive uma crise de abstinência de cigarro, né? Então, e eu discuti com o rolo de papel higiênico. Perceba o uso da preposição, não foi sobre o rolo de papel higiênico, eu discuti com o rolo de papel higiênico. E foi quando ele chegou à conclusão que era uma crise de abstinência e me colocou adesivo de nicotina até recuperar um mínimo de sanidade, né? Mas não nesses estágios biológicos de insanidade, os textos ou as proposições que nos instigam são tão importantes quanto as que a gente concorda, né? Porque ninguém é o dono da verdade, né? Então, você conhecer novas outras, não digo nem novas, às vezes não são novas, mas outras visões sobre uma questão é bem importante. Eu gosto muito dele. E da Donna Haraway eu gosto demais do Manifesto Ciborgue, principalmente das questões que ela levanta, né, do outro, né? Ela, obviamente, se dirige à ciborgização, mas abre possibilidade dessas reflexões, né, do diferente. É muito interessante, realmente. Agora, claro que essa questão com o rolo de papel higiênico, ele foi gerado por uma crise de abstinência, mas eu tenho gostado muito de me aproximar dessa antropologia contemporânea, que vai pensando como se relacionar com outras formas de vida, que não sejam só as formas humanas e nem as formas consideradas, sei lá, étnicas, né? Então, assim, não só uma relação indígena, uma relação com povos aborígenes, mas com as plantas, com os animais, e até descobri que agora eu não lembro o autor, mas tem um livro de um antropólogo que é sobre as coisas, e ele que é alguma coisa assim, o que as coisas nos diriam se elas pudessem falar. E ele vai fazendo uma antropologia dos objetos, né? Os objetos são coisas, agora eu não lembro. Mas você vai fazendo uma antropologia dos objetos e da relação que ele vai se estabelecendo com a gente. E aí tem essa coisa nessa antropologia contemporânea, que é o perspectivismo, né? É se colocar a partir do ponto de vista do animal, da planta, do objeto. Eu tenho gostado muito disso, porque a gente se relaciona muito assim, mas sem se dar conta, né? Essas relações, elas não são só relações humanas, essas relações, elas são relações outras também. O pessoal do design se preocupa muito com isso, né? O pessoal que vem das interações ergonômicas, principalmente do design, se preocupa do ponto de vista, e é a base de uma área de conhecimento que surgiu no início dos anos 2000, que vem ganhando força, que é o user experience, né? A experiência do usuário com relação a tudo, mais focado nos sistemas digitais, por necessidade óbvia, mas eu acho que a gente expandindo essa visão da experiência de usuário, do user experience, vai bem ao encontro disso que você está falando, né, das relações. Né? Você tem uma ideia quando faz uma proposição, mas ela não necessariamente se concretiza de acordo com o que você pensou por causa dessas relações, dessas interações com o user, né, a experiência do usuário, né, também, e a gente muitas vezes não se dá conta nos processos educativos dessas relações, dessa experiência do usuário, né. A gente vem, alguns anos atrás me irritou bastante a ideia de projeto. Eu gosto muito da ideia de projeto, mas eu odeio a ideia do projeto congelado com a expectativa de resultado fixa. Uhum. Né? Tipo, eu vou fazer um projeto para conseguir isso. E eu escrevi um texto absolutamente cínico, que era como fazer projetos em arte e educação. Né? E ele descrevia tudo que eu discordava.
Mas é assim, selecione só os melhores, exclua os que não têm capacidade intelectual para acompanhar a sua brilhante ideia, só trabalhe se tiver material de primeira qualidade, porque os seus alunos importam e você só trabalha com papel importado para aquarela, não sei o quê. E era um texto muito cínico, muito, muito duro, inclusive, porque eu estava muito puta na ocasião que eu escrevi. Porque, assim, eu dou parecer em projetos para várias instituições, e os projetos vinham carregados dessas ideias pré-concebidas de sucesso, né? E, assim, quase como os alunos vão sair daqui Einsteins artísticos, digamos assim, né? Gênios da arte, porque eu sou o máximo e, consequentemente, eles vão sair o máximo. E muito poucos, realmente, consideravam essa questão das relações tão importante quando você está trabalhando com gente, né? Assim, se você não está disposto a conceder, e não é nem conceder, a conviver com isso, né? A compreender que isso é parte do processo, é assim, o que você está fazendo aqui, né? Vai trabalhar com máquina, a máquina responde ao que você mandar. Adoro trabalhar com máquina. E revendo paradigmas, né, Jeremy? Revendo. Mas, Fábio, fiquei curiosa. É para mim não ser curiosa, mas eu fiquei. Você falou que no MAN vocês lançaram uma série de perguntas, e como é que foi essa experiência? Isso. E aí é isso, a gente foi muito rápido, eu acho que poderia ter durado um pouquinho mais, mas a gente conseguiu criar um grupo de perguntas, né, feito por... A média eram 25 pessoas, foram 25 pessoas que participaram, assim, de todo o processo. E perguntas que geravam reflexão, por isso que eu acho que foi curto, assim, porque inicialmente, quando eu propus que as perguntas fossem perguntas que não precisavam ser respondidas, mas que seriam, que deveriam, o que o desejo é que elas pudessem ser respondidas em outro momento, primeiro teve uma reação, assim, mas a gente quer perguntar, a gente não quer pensar se elas vão ser respondidas ou não. Mas, durante o processo, as perguntas iam gerando uma inquietação e um desejo de serem respondidas, né? Porque eu acho que você está no processo de pensar, de refletir, de analisar um momento, tem perguntas que te pegam, e você quer colocar isso na roda, você quer colocar o que você pensou na roda, né? Só que, infelizmente, a gente não tinha esse tempo. Mas, antes de eu mostrar essa publicação, que vai ser em breve, é uma publicação digital, que vai ficar, não sei se no site do MAN, em alguma rede social do museu, não sei ainda, então estou esperando eles assistirem também. Depois eu vou colocar no meu site também, então fica um acesso mais fácil. Mas estou esperando primeiro o museu colocar isso no mundo. Uma outra possibilidade que eu experimentei com esse grupo, porque com um grupo de práticas compartidas, era um grupo de 4 pessoas que eu não conhecia inicialmente, mas no processo de meses trabalhando junto, a gente vai se conhecendo. Nesse processo do MAN, era um trabalho de 4 encontros com pessoas, claro, muitas pessoas ali eu já conhecia, eu já fiz alguma coisa, assim, mas muita gente que eu não conhecia também. E como desenvolver um projeto junto, em pouco tempo, com pessoas que você não conhece. E aí que uma outra parte da ferramenta que eu descobri, porque se eu estivesse presencialmente, tem uma dinâmica que eu faria que era, em algum momento, dividir o grupo em grupos. Porque 25 pessoas para fazer uma edição das perguntas era muita gente. Então a gente fez uma divisão e dividiu em grupos. E aí isso foi muito legal também, assim, acho que a gente usava o Zoom lá. A gente dividiu, dá para dividir em salas as pessoas no Zoom, não sei se aqui no Meet dá. E aí, isso para os participantes foi uma experiência também muito rica, porque a gente fica muito chapado aqui, né? A gente vê todo mundo aqui, é diferente de estar em volta de uma mesa ou de estar numa outra configuração numa sala. E tem, geralmente, a hora do intervalo, uma hora do café, que você acaba conversando e trocando uma ideia um pouco mais próximo com alguém. E nessa interação através da tela, isso é mais difícil de acontecer. Só que no momento em que a gente dividiu em grupos e as pessoas ficaram entre, sei lá, 5 ou 6 pessoas,
aí se desenvolveu uma outra relação também, sabe? Então, assim, eu não quero perder de vista os encontros presenciais, claro, mas eu tenho me afeiçoado e me relacionado muito bem com essa forma de estar se juntando à distância. E aí eu tenho chamado esses processos todos de escola-tela. Escola, hífen, tela, porque agora eu também adotei o hífen para muita coisa que eu estou fazendo, né? E aí eu acho que é isso, né? A relação, a tela não é só uma possibilidade de encontro, ele é um mediador muito forte nesses processos, né? E eu não sei, não tenho vontade de abandonar mais essa experiência, não. Eu acho que agora, com tudo que a gente aprendeu, assim, pensando muito em professoras e professores de escola e de universidade, mas eu fico pensando muito no de escola que trabalham com crianças, né? Eu tenho 2 filhas na escola, uma no terceiro ano do fundamental e uma no segundo do ensino médio. Principalmente a minha filha mais nova, eu percebi muito assim como a escola se preocupou em garantir um espaço que fosse minimamente agradável para as crianças, assim, e que o encontro que pudesse fazer sentido aquilo, sabe? E eu não acredito que o ano que vem as crianças voltam todas para a escola e abandonam isso, porque o primeiro é que acho que os professores todos mereciam um prêmio em dinheiro, claro, pelo tempo de trabalho e pela dedicação em transformar esse momento em um momento em que fizesse sentido para as crianças. Porque eu, por um lado, fiquei feliz de não estar dando aula em escola nesse momento, porque acho que deve ter sido extremamente cansativo, extremamente trabalhoso, e ser professor agora, sabe? E é por isso também que eu achei uma experiência que não dá para descartar. Vocês não abandonam uma experiência como essa, sabe? Como é que isso vai... como que isso segue para o futuro? E aí isso também é uma pergunta parecida com as perguntas do laboratório de perguntas, sabe? Sei lá, porque tem uma experiência que fica no corpo, apesar de parecer que a gente não está usando o corpo, sabe? Mas isso fica. Eu não sei. Eu concordo, Fábio. Eu acho que foi uma experiência esse ano marcante nas nossas vidas, né? E imagino realmente o quanto foi frustrante para muitos professores e professoras das escolas que trabalham com crianças e adolescentes vivenciar esse período, né? Porque se a gente teve também essas experiências e sentiu, passou por esses sentimentos, imagine crianças menores, adolescentes, né? Eu tenho uma orientanda na pós-graduação que conversou com a gente e explicou assim como foi frustrante fazer um encontro no meeting com as crianças e elas não sabiam, elas queriam falar, não sabiam esperar a vez e começavam a chorar. Educação infantil. Mas educação infantil eu acho que é um desafio impossível. Educação infantil. Aí elas tiveram a lucidez de falar para tudo, vamos parar com isso. Tentaram ainda algumas vezes, aí se reuniram e começaram a desenvolver encontros por grupos de interesse. Olha que legal. Grupos de interesse das crianças. Como elas já conheciam as crianças muito bem, e sabiam que cada criança gostava mais de fazer, elas redimensionaram as salas e começaram a desenvolver grupos de interesse. E deu muito certo, foi muito legal. Então, é isso que você está falando. Essa experiência não é para ser deixar para lá. Isso eu acho genial, Selma, genial. Né? As pessoas terem não que uma humildade parece grosseiro até, né? Mas assim, o bom senso de né? Não está funcionando, vamos ver com o que a gente pode fazer com o que a gente tem. E nesse sentido, eu acho que o período nos forçou a essa atitude, mas que não necessariamente é negativo, né? Se você partir de uma atitude comparativa,
eu acho meio tolo, né? Porque assim, não é igual ao presencial. Não, não é. Exatamente. É óbvio, né? Não é. Mas é necessariamente ruim? Isso que você acabou de relatar aí, eu acho genial. Quando essas pessoas parariam para reavaliar as suas práticas, se não fossem forçadas a isso, porque evidentemente não estava funcionando, né? Assim, e é isso que a gente deveria fazer, mesmo funcionando, né? Mesmo sem a pandemia, é uma atitude que a gente, em princípio, deveria ter sempre, de avaliar o que está funcionando, o que não está funcionando, o que pode ser melhor, mas avaliar de fato e propor coisas diferentes, sem modelos, né? Esse experimentar, essa curiosidade de experimentar coisas novas. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, mas você vai fazer o quê, né? Quer fazer o quê nessa escola? Uma escola experimental, né? Eu ouvi uma crítica de uma coordenadora, né? Você quer fazer o quê? Uma escola experimental? Sim, eu quero experimentar coisas, né? É o experimentar que é legal. É uma aula de arte, poxa. A gente vai fazer o quê? Eu vou entrar, vou falar uma coisa, vamos recortar papelzinho, fazer mosaico de papel e botar no papel para entregar para a mãe, né? Por que não experimentar? Eu vi isso como negativo, a experiência como uma coisa negativa. E acredito que ainda continue acontecendo. Eu não estou em escola há um bom tempo, mas pelo que vejo de netos, de amigas e coisas assim, infelizmente continua acontecendo. É genial quando você traz uma coisa dessa de alguém dizer, oi, não está funcionando, vamos fazer outra coisa, né? Essa disponibilidade, eu acho que a pandemia forçou, sim, né? Porque a gente, de repente, se viu não é nem numa encruzilhada, num muro, né? A gente deu de cara numa parede. Aqui não dá mais, né? A gente vai ter que ir por algum outro caminho. E aí a experimentação veio como obrigatória, né? Quer dizer, você tem que testar coisas, mas eu acho que ela é necessária, e esse resgate da experimentação pode ser muito positivo para o ensino de arte, né? Ao perceber que experimentar não é uma coisa ruim, não tem essa conotação de, como a minha coordenadora na ocasião disse, você quer fazer isso aqui uma escola experimental, né? Experimental, eu guardei até hoje, eu devia ter uns 17, 18 anos, estava terminando a faculdade, eu terminei a faculdade com 21, estava terminando normal, tá? Escola normal, eu fiz a antiga escola normal, e ela falou assim, essa coisa do experimental, e a gente vê isso muito ainda nas escolas, né? O experimental é ruim, a escola experimental, ouvi o meu mais novo, quando estava na escola, a professora me disse a seguinte frase, ele não está apto a ser alfabetizado porque ele só desenha. É triste, né? Ainda, né? É bem... Só desenha. Aí eu fiquei olhando para a cara dela, ela falou assim, então, eu falei, então, desenvolva, eu estou esperando o porquê, qual a relação entre isso, ele desenhar e não estar apto a ser alfabetizado? Eu não consegui estabelecer a relação. Primeiro porque escrever é atribuir significado a caracteres gráficos, então, se ele já desenha, eu não entendo, e atribui significados, eu não entendo por que a falta de maturidade. Ela disse que ele não tinha maturidade emocional para a alfabetização, tá? Aí, em seguida, ela veio com a pérola máxima, que foi, eu tenho 35 alunos e 34 não me dão problema. Ele tinha um tipo de pensamento que saía da curva e ela não sabia lidar com isso. Né? Eu falei, ótimo, você acabou de me dar uma decisão. Eu vou na secretaria agora e vou pedir a transferência dele. Você acabou de me dar uma decisão que essa escola não serve para ele. Com certeza. Ô, Fábio, mas nesse relato da Jurema, me lembrei da Escola da Floresta. Você podia falar um pouquinho sobre ela para nós? Posso. Bom, ela surge, como eu disse lá no comecinho, né? Surge quando eu percebo que as minhas práticas como artista e como educador, elas são muito parecidas na forma de pensar e até de executar. Eu tinha feito antes, em 2015, vou voltar um pouquinho antes da Escola da Floresta para dizer de onde ela surge. Em 2015, na verdade, eu comecei a perceber que essas práticas estavam muito ligadas. E eu percebi por conta dos projetos que eu desenvolvi nesse período, que foram todos projetos em espaços expositivos,
mas que todos eles tinham um convite, as pessoas estarem juntas, um convite a compartilhar saberes, um convite a troca, a intercâmbio, um convite em fazer junto, mais do que uma exposição só para ver, e também não eram trabalhos interativos, sabe? Eram propostas que aconteciam a partir do momento que as pessoas estavam juntas para fazer aquilo, senão elas aconteciam só como propostas e não se desenvolviam. E aí eu achei que era importante eu trazer tudo isso para um lugar só. E aí coincidiu com o momento em que eu estava começando também. Eu já vinha fazendo isso, né? Nas formações que eu fazia, tanto para educadores de instituições culturais, quanto tanto para professores, eu sempre propunha um momento que eu já chamava de práticas compartidas, em que eu pedia para essas pessoas ensinarem alguma coisa para o grupo, mas que não tivesse uma relação com a área de formação ou com a prática docente. Então, o professor de geografia não ia ensinar nada de geografia para o grupo, ele precisava buscar uma outra coisa que ele sabia fazer, que não tivesse relação com a disciplina dele, com a prática de sala de aula, e ensinar isso para o grupo. E o engraçado é que, num primeiro momento, muitos ficavam, assim, surpresos, né, porque... Bom, primeiro que eles estavam num lugar específico de formação de professores, então que a gente estava trabalhando principalmente a prática deles a partir da arte ou com a arte, mas a prática deles docente, né? Então, por que você vem aqui e me pede para eu trazer uma outra coisa que não tem a ver com o que eu faço? E é porque era uma maneira também de tentar pensar de onde a gente aprende. Porque a gente costuma dizer, a gente aprende na escola, a gente aprende com a família, a gente aprende... Mas, assim, como a gente aprende com a família? O que a gente aprende com a família? O que a gente aprende só observando? O que a gente aprende escutando? O que a gente aprende sozinho? Então, a ideia era isso, era extrapolar a ideia do que aprender, de como se aprende, porque às vezes a gente sabe fazer coisas e a gente não sabe dizer como a gente aprendeu. A gente não sabe de onde veio. Veio de algum lugar. Mas eu acho bom também que a gente às vezes não saiba de onde vem, sabe? Então, a ideia era a gente começar a pensar nessas formações, a pensar esses outros saberes que vêm e que a gente não sabe de onde vem, ou às vezes a gente sabe. Nossa, foi uma vez que eu conheci uma pessoa que me contou isso, assim, e todos aquelas... Eu tenho uma provocação, Fábio, que eu faço com os alunos, que é perguntar quantos deles fizeram curso para tocar campainha. Aí causa um estranhamento, né? Como assim, curso para tocar campainha? Eu falei, você sabe que para chamar uma pessoa você tem que tocar a campainha na casa dela, né? Quantos de vocês fizeram curso para isso? E é legal pensar até o desdobramento disso. Para chamar alguém, você toca a campainha. Mas se você não ouve a campainha, tem uma outra coisa que a gente faz, que é bater palma, e que ninguém falou pra gente. Você não dá bate palma. Por que você fez isso? Como você aprendeu a fazer isso, né? Da onde vem isso? A questão dos comportamentos adquiridos, né? Normalmente são provocações nesse sentido, os comportamentos adquiridos, né? Que você não tem muitas vezes consciência de como eles acontecem, mas você pode continuar na inconsciência, claro, né? Mas você pode buscar a origem disso para construir percursos, né? É bem interessante. Eu acho muito interessante. É uma provocação que sempre funciona. Gera desdobramentos muito, muito legais, né? Das coisas que a gente aprende sem formalmente ter cursado, né, uma disciplina ou um curso, né? Eu falo muito por questão, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, assim, como é que você cozinha? Eu acho que primeiro porque eu gosto de comer, né? Então, eu gosto de comer e gosto de comer bem. Então, eu gosto de saber fazer as coisas que eu gosto de comer. E daí, comigo acontece dessa forma, né? Mas eu gosto de comer, mas não gosto de cozinhar porque eu acho chato. Mas você já cozinhou? Né? Aí eu começo a perguntar, como é que na sua casa, sua mãe cozinhava, sua avó cozinhava, seu pai cozinhava, quem cozinhava, né? Lá em casa minha mãe nunca cozinhou, minha mãe não cozinhava, minha mãe conseguia fazer água quente errado, eu não sei aí. Mas ela odiava cozinhar,
E além do que, o meu pai cozinhava divinamente bem, sempre cozinhou. Tipo cozinha de todo dia. As refeições era meu pai quem preparava. Ele normalmente preparava de noite, jantar, com suficiência para o almoço, porque ele não almoçava em casa. Tá? Então, a organização da minha família era dessa forma, de modo que eu gosto de cozinhar, meus irmãos gostam de cozinhar, todo mundo gosta de cozinhar, tá? Mas não foi por acaso. E nem foi um aprendizado social, de que mulheres cozinham. Minha mãe não cozinhava. Né? Então, são questões que eu acho muito interessantes de serem levantadas. Quando você traz essa proposição da escola da floresta, né? Da floresta, que chama? Eu troco o nome das coisas, tá? Então, se não for esse, desculpe. Quando você traz essa proposição, eu acho genial isso, né? Do que acontece de aprendizado quando não é formalmente aprendizado, né? Mas ele está lá acontecendo. Não, e pensar também como você aprende as coisas de uma maneira experimental, né? Pensando mesmo na comida, assim, eu também cozinho muito, porque eu também gosto muito de comer. Mas eu gosto muitas vezes, eu tenho um pouco de preguiça de receita, por exemplo. No final da live a gente troca dicas, tá? Mas uma coisa que eu gosto, assim, eu comi uma coisa em tal lugar, e aí depois eu quero cozinhar essa coisa. E aí eu apelo para minha memória e para minha experiência de comer, assim, e vou fazer a coisa sem olhar uma receita pelo que eu lembro, sabe? A textura que tinha, a cor que tinha, né? Cheiro. Assim, as sensações que despertaram aquela comida, né? Assim, mas eu imagino que tenha sido uma super desconstrução na cabeça desses professores, que deve ter sido um impacto impressionante, né? De você estar ali aberto a fazer alguma coisa que você nunca fez. Então, mas o lance não é que eles não tinham feito. Coisas que eles faziam, que eles sabiam fazer, mas que eles não entendiam que eles aprenderam aquilo um dia e que eles podiam ensinar aquilo, sabe? Eles não tinham pensado sobre isso, né? Exatamente. E é claro, no começo, às vezes era um pouco tímido, mas aí, de repente, surgia um professor que dançava forró, mas ele não sabia que ele sabia ensinar forró, ensinar a dançar, sabe? E por que isso? Ele dançava ali, numa festinha ou outra, não era nada demais, mas aí, no momento quando pede para ele ensinar uma coisa que ele sabe fazer, que não seja a aula que ele dá, ele decide ensinar a dançar forró. E é isso, aí era lindo ver, imagina, uma formação de professores, tira todas as cadeiras, põe uma forró e todo mundo dançando ali, vira uma pista de dança, sabe? Então também pensar essa outra forma também de ensinar e de aprender, não só as coisas que a gente já sabe, a gente nem sabe como sabe, nem sabe o que pode ensinar, mas também... Sabe o que me despertou agora? A BNCC, terrível, né? Que todo mundo tem calafrios com ela. Quando ela fala em artes integradas, é por aí que você vê a possibilidade das artes integradas? Não sei, nunca pensei nisso. Porque é uma coisa que tem inquietado muitos professores na prática, na escola, né? Aí eu sou formada, as linguagens, que é uma coisa importante de se levar em conta, as linguagens, as especificidades das linguagens, né? Mas a BNCC está aí, está acontecendo, e não adianta você dizer, não quer fazer biquinho, né? A gente tem que enfrentar, né? E tem que enfrentar e questionar o que está sendo esperado dessa proposição. É a proposição oficial, afinal de contas, né? E as artes integradas, elas têm a possibilidade grande possibilidade da gente voltar no professor polivalente, que é um retrocesso. Sim. Que a Ana Del Tabor nos trouxe na conversa com ela, né? Mas você não precisa necessariamente voltar à polivalência, você tem possibilidades de encarar a integração das linguagens com uma aula de forró, né? Com uma proposição inquietadora do teu aluno. No teu caso, era uma formação de professores, mas naquele momento eles estavam como alunos, né? Você estava como propositor e eles como alunos, né? Então, essa atitude que você traz, você não vê como uma possibilidade? Você já disse que nunca pensou, né? Mas acho que é uma possibilidade. Eu nunca pensei nisso, mas assim, na prática, eu acho que eu já, e agora pensando no que você estava falando, isso acho que eu trago muito
isso principalmente da minha experiência, da última escola que eu dei aula, dos últimos 4 anos que eu dei aula, fui nessa mesma escola, e era uma escola que tinha os projetos anuais. Então, assim, eu não dava a mesma aula nenhum ano, porque toda a escola entrava no projeto anual. Então, assim, eu acho que o primeiro ano que eu estava lá foi Idade Média, depois teve Renascimento, e eles vinham seguindo, assim, Idade Média, Renascimento, Brasil, Grandes Navegações. Acho que foram esses 4 temas, assim. Uhum. Antes de Brasil, Grandes Navegações. E aí, Idade Média não tinha como, por exemplo, eu não trabalhar junto com um professor de matemática, um professor de história, e não era só um trabalho assim, vem os dois juntos, eu vou falar da arte da Idade Média e o professor vai falar de história. Não. Realmente a coisa se encontrava. Mas era uma escola que também já propunha essa relação dos professores trazerem outras coisas que inicialmente não pareciam que tinham a ver com as matérias, mas que faziam sentido. Então tinha um professor de matemática que eu lembro muito bem, assim, ele tocava violão, ele fazia yoga com os alunos, e eles jogavam muito xadrez nas aulas de matemática. Então eu acho sim que é possível, e acho que sim é possível, mas e sem se tornar um polivalente. Porque aí, sendo polivalente, eu não conseguiria fazer isso. Porque uma coisa é eu convidar alguém, um aluno, para ensinar aquela turma, a gente transformar a sala de aula numa pista de dança, dançando forró. Outra coisa seria eu ensinar forró. Exato. Né? Eu penso assim, né, Fábio? Eu acho que assim, um exercício mesmo, parece essa proposta maravilhosa, até, de você ir contrário ao processo de mecanização da sua profissão. Porque aquilo já está tão condicionado no seu cotidiano, você mecaniza tanto. Então, quando você propõe, ensine alguma outra coisa que você sabe, a pessoa vai pensar em coisas que ela gosta de fazer, e aí ela procura uma forma de ensinar totalmente diferente daquela com a qual ela utiliza na sala de aula, enfim. Então, acho que é uma experiência até libertadora para poder alimentar a sua prática do cotidiano, né? Achei muito interessante. Na verdade, a ideia é essa mesmo, assim, era sempre dentro de cursos de formação de professores, educadores, era realmente para repensar a própria prática. Claro que vai ser muito difícil chegar na escola, e ainda dependendo da escola, do tipo que você precisa dar aula daquele jeito que está sendo proposto. Mas eu acho que quando você vive uma experiência e vislumbra essa possibilidade, você percebe que, sim, existe ainda a possibilidade de você ser professor e trabalhar com criatividade, sabe, uma aula junto com seus alunos. Mas a gente sabe, né, que muitas das escolas exigem que o professor trabalhe daquele jeito. Falando nas formalidades, eu vou falar numa formalidade que estamos com 15 minutos para terminar. Eu programei, já fiz alteração aqui no servidor, passei para 4h30, para a gente não ter o corte sumário, né? Simplesmente cortar a transmissão. Mas a gente queria saber com você se você consegue, aí, se você quer falar mais alguma coisa, consegue sintetizar, porque a gente tem a abrir para perguntas, apesar de que a gente está participando, né? As pessoas estão participando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se manifeste, por favor. E aí, com você, Fábio. Tá, olha, eu tô gostando do jeito que tá, mesmo porque já desviou tudo do que eu tinha programado, e eu gosto disso, sabe? Mas, Lorena, nós somos duas bagunceiras, fala Pois é, a gente, na próxima live, a gente faz assim, a gente põe o palestrante falando e a gente cala a boca, não abre a boca. Mas eu sabia que uma coisa que já me disseram algumas vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, alguma proposta com algum grupo, e geralmente os grupos se envolvem e falam e participam. E já aconteceu algumas vezes da pessoa que me chamou ficar muito surpreso e falando, não sei como você conseguiu, porque esse é um grupo que não fala, um grupo que não participa. Então eu acho que eu tenho não sei se isso é vocação, dom, talento, sabe? De convocar as pessoas a uma participação. Eu não sabia disso, mas quando as pessoas vieram me falar algumas vezes, eu falei, nossa, que bom, porque a ideia é que a gente esteja junto, sabe?
não é uma palestra, mas eu acho bom. Bom, eu tenho coisas aqui para mostrar, mas a gente pode também abrir para pergunta. Não sei, vocês que sabem como a gente faz. Alguém tem alguma colocação para fazer? Eu acho que se a gente tiver traz alguma coisa rapidinha para mostrar, acho que você pode mostrar, porque o pessoal está aberto para fazer perguntas. Tá bom. A gente normalmente faz interação por texto, né? Então, algumas interações estão acontecendo, né? As pessoas estão falando, mas a gente também procura deixar claro que é aberto a participação por voz. A gente só pede para manter fechado, por questão de... Mais no começo, né, Selma? As lives eram mais complexas no começo, que a gente teve, que a gente tinha muita instabilidade no sistema, e aí, mas se quiser abrir e falar, mais para o finalzinho, faltando alguns minutos, a gente pede para todos abrirem. Tá bom. Então, eu acho que eu vou mostrar rapidinho a publicação que vai sair do Laboratório de Perguntas para o Novo Tempo, que fez esse do MAN. Enquanto ele vê aí, Júlia, mas você viu a pergunta do Edson? Então, eu estava procurando aqui, não sei, Edson, onde está esse texto. Eu entrei no meu próprio site e não tem no meu site pessoal, a página está aqui, não tem. Aliás, eu acabei de reparar que eu tirei a versão antiga e não botei a nova. Vai ficar para uma próxima, Edson. É alguma coisa como não fazer projetos de arte, ou como fazer projetos de arte. Ele foi publicado impresso numa revista que eu era colaboradora, que eu não lembro o nome dela agora, que acabou, que era do Domênico De Masi, no Brasil. A Carol vai me matar quando eu fizer isso, porque eu não lembro o nome da revista. Foi impressa. E tinha uma versão dele digital no meu site, mas o meu site está aqui, e eu vou botar para você ver como está ridículo o meu próprio site. Não tem nada no meu site, nada dos meus trabalhos está publicado no meu site. A criatura paga um domínio, paga a hospedagem e não coloca nada no lugar. Então, vamos lá, Fábio. Vamos lá, Fábio, com você. Vou passar aqui essa apresentação. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo meu cursor aqui? Depois que o grupo criou as perguntas, eu propus que a gente tentasse, de alguma maneira, localizar e agrupar essas perguntas em alguns assuntos ou termos, que foi muito difícil, né? Vocês podem ver aqui, a gente tem 6, 9, 10, 11, 12 grupos grupos de perguntas, né? Porque não são só nem assuntos ou termos, né? E coisa muito abrangente, como criança, tradicionalismo, protagonismo, educação, aprendizagem, ou memória, lembrança, ancestralidade, história, símbolo. Porque era uma maneira da gente tentar começar a organizar a edição dessas perguntas. Inicialmente, isso não estaria na publicação, mas eu achei que, para mostrar um pouco do processo, era importante trazer essas considerações, sabe? Foi uma parte, assim, de como tentar organizar isso. E aí o que acontece é que algumas perguntas aparecem em mais de um desses campos, porque uma pergunta que alguém achou que tinha a ver com memória, mas outra pessoa achou também que tinha a ver com, sei lá, com confinamento. Porque isso ia acontecendo, todo mundo mexendo junto no material e organizando. Aqui tem algumas das perguntas. Todas as perguntas que foram feitas, elas entraram nesse material. E é importante, assim, os participantes criaram as perguntas e também editaram as perguntas. Então, é um material... Só esse final, assim, o design do material é que não foi possível fazer com os participantes, porque a gente só teve 4 encontros. Eu acho que teria sido muito rico também se a gente tivesse feito essa proposta. Mas esse desenho aqui é de uma participante, da Júlia Saldanha. Então, assim, é um material completamente produzido por quem estava participando dos encontros.
E aí a ideia foi isso, foi fazer um material em que a gente teve até algumas ideias de como essas perguntas podiam aparecer, mas no final eu considerei, e o pessoal do MAN também, que trabalha com design gráfico lá, a gente considerou que era importante que o que mais aparecesse nesse material fossem as perguntas. E quais você chamou mais tua atenção, Fábio? Quais perguntas, assim, uma ou duas ou três? Nossa, eu não sei, não vou conseguir lembrar agora. Mas, por exemplo, as perguntas que falam sobre sono e sonho, para mim, chamam muito atenção, sabe? Sobre o descanso do corpo, sobre alimentação, porque eu acho que são coisas que foram muito atingidas nesse cotidiano, e de maneiras diversas, né? Eu acho que quem precisava sair todo dia para trabalhar e não tinha tempo, ou nem sabia cozinhar, de pessoas se descobrindo que sabiam, que poderiam cozinhar. E a quantidade de pessoas que aprenderam a fazer pão nessa pandemia, não sei se vocês tinham assim, mas o meu Instagram no momento era cheio de foto de pão. As pessoas estavam fazendo e muitas começaram a vender pão também, né? Então, eu acho que as perguntas que tratam mais dessas transformações do cotidiano foram que mais me chamaram a atenção, sabe? Que diziam respeito ao momento que a gente está vivendo, que tem relação com tempo, espaço. Exatamente, de mudar a sua relação com o seu próprio ambiente doméstico, de pensar também como que o seu trabalho é atravessado pelo que acontece dentro de casa. Eu já trabalhava em casa há algum tempo, assim, mas meio... Sempre tinha um espaço em casa que era ateliê, mas, claro, saía para fazer reunião, você nunca o tempo todo em casa. Então, o impacto para mim ele foi um pouco... Quer dizer, foi um pouquinho menor só, porque ao mesmo tempo eu tinha 2 filhas tempo integral em casa, né? Então... A rotina delas também foi afetada, né? Também foi afetada, exatamente, E é isso, né? Eu também cozinho, eu que geralmente faço as refeições em casa, quer dizer, quando eu era casado e agora também, né? Eu que faço as refeições em casa e raramente eu como na rua. Só que no momento dessa pandemia eu me vi um pouco cansado, assim, meio parecia que eu tinha feito já todas as minhas receitas mais de uma vez e já não sabia mais, agora, o que eu vou cozinhar? Sabe? Eu tenho um Instagram que eu publico diariamente as refeições. E chegou alguns dias que eu falei assim, não, hoje vai ser cachorro-quente, porque eu estou com preguiça de fazer comida. Assim, eu que faço vatapá, não sei o quê, hoje vai ser cachorro-quente, porque eu comprei o pão, a salsicha, e vai ser pão e salsicha, porque eu não estou com saco de cozinhar. Não, e porque o que aconteceu também? Eu comecei a dar aula quase todas as noites. Então eu fazia almoço e para de noite eu fazia uma comida, fazia antes, ou às vezes durante o almoço, mas eu fazia uma comida que minhas filhas podiam se servir enquanto eu dava aula, sabe? Uma coisa que fosse fácil. São outras rotinas, né? Que envolvem as suas práticas, mas que são outras preocupações que acontecem, né, durante a pandemia, né? Porque você vai estar em casa, mas você está em casa, mas está trabalhando. Logo no comecinho, eu comprei uma televisão nova, foi uma das poucas coisas que eu comprei na pandemia, porque uma televisão grande, que a gente estava, eu morava sozinha, meu filho está comigo agora, tá? E para poder usar da cozinha, ver da sala, a minha casa embaixo não tem parede separando os cômodos, é tudo um cômodo só, assim, né? E era uma TV para ser vista de longe. E daí a moça me ligou para marcar a entrega, né? A loja, né? O serviço da loja me ligou para marcar a entrega. E ela estava falando comigo, daqui a pouco eu ouvi assim, mãe! E a ligação ficou muda. Aí eu comecei a rir, tá? Daqui a pouco ela voltou com uma voz profissional. A senhora me desculpe a interrupção. Eu falei, desencana, meu amor, tá todo mundo na mesma. Porque ela estava ali de profissional, mas não deixava de estar de mãe, né? A criançada estava lá e ela estava trabalhando e atendendo a família, né? Então foram umas experiências muito interessantes.
fenômeno louco, né, de juntar todas as identidades como se elas fossem camadinhas transparentes, uma na outra assim, Ótima, não adorei a metáfora, mas para as pessoas, juntou tudo e as pessoas estavam vendo. Eu achei muito legal. Isso tudo amostra, né? Assim, sendo exibido para a internet, para o mundo. Né? Mas eu acho que tá bom, né, Jurema? Acho que a gente já pode já ir indo, finalizando. Eu lembrei agora, no final, que eu não fiz a nossa fala do começo, que é uma orientação jurídica, né? Que a participação na live não significa que renda alguma remuneração para os participantes. O uso da imagem dos participantes é restrito à live e às divulgações da live. E aí, essa live, como todas as outras, essa é a nossa última desse 2022, segundo programa, tá? Também vai para o nosso canal do YouTube, colei ele aqui, que a gente está organizando, montando todas elas, porque as pessoas não têm a oportunidade, muitas vezes, de acompanhar em tempo real, então elas ficam gravadas e estão lá. Os certificados de participação vão por meio dos inscritos. A gente experimentou na última live um aplicativozinho para fazer o envio direto para os participantes, mas ele também vai continuar disponível para download na pasta no Drive, até isso funcionar mais redondinho. Agradecemos de todo o programa, o apoio do professor Edson Fizenreuter, nosso chefe de departamento, professor Felipe Salles, nosso coordenador de curso, professora Selma Simão, a coordenadora adjunta da licenciatura, por proporcionar a gente a oportunidade de fazer esses encontros. Temos pretensões, Selma e eu, de continuarmos utilizando o recurso, não na mesma intensidade que a gente fez, porque a gente tem alguns desdobramentos aí a serem trabalhados para o próximo ano. Estamos, como todos, aguardando os desdobramentos de vacina, da pandemia, tudo, mas pretendemos dar continuidade por ter sido muito produtivo. Antes da gente começar a gravar a live de hoje, Selma e eu estávamos conversando aqui no espaço mesmo, que chega a nos emocionar, mas aquece o coração de coisas tão boas que a gente teve ao longo desses meses todos, né? Tão próximo a gente teve, mesmo que fisicamente distante. Agradeço a todos, agradeço ao Fábio imensamente a contribuição e de ajudar a gente nesse encerramento, trazendo uma proposta tão bonita, né? Que existem outros modos e modos tão interessantes ou mais de ser professor de arte. Muito obrigada, Fábio, pela participação. Selma, com você para encerramento. Só tenho a agradecer também você, Jurema, Fábio. Foi uma longa jornada até aqui, e como o Fábio comentou, são experiências que a gente não pode deixar para trás, não pode jogar fora, são experiências para a gente continuar. Então, é nessa proposta que a gente está. A gente pode até falar para o pessoal agora ligar a câmera, né, Jurema? Vamos lá, ligar as câmeras. A gente pede para ligar. E falar de onde está falando, botar no chat de onde está falando. De onde você está. Eu estou Barão Geraldo, Campinas, 4 quilômetros da Unicamp. São Paulo, Zona Norte. Eu estou na Costa Silva, em Campinas. Pertinho também aqui. Olha o João Pedro aí, a Miriam. João Pedro, adorei seu relatório final, está muito bom. A gente fala depois, mas está muito bom, parabéns. Amanda, Edson. Eu estou em Campinas também, mas do outro lado da cidade, divisa com Valinhos. Está longe, está praticamente em Valinhos mesmo. Fabiana está em Dayatuba, o Fábio está no Butantã, São Carlos, Amanda, que legal. Estamos todos no nosso aqui, né? O nosso aqui nos encontrando. Esse foi um encontro de finalização, né, Jurema? Muito especial. Obrigada, Fábio. Muito. Que todos tenham boas festas com os seus afetos longe ou próximo, mas que mantenham aí a sua saúde, cuidem dos seus afetos e 2021 a gente se vê de novo. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.